Você já imaginou o impacto de uma declaração ao vivo que poderia mudar o rumo do debate político no Brasil? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando William Wack, em um momento que deixou todos de queixo caído, disse na cara de Alexandre de Moraes algo que ninguém esperava. Prepare-se, porque o que foi dito revela muito mais do que aparenta, tocando em questões profundas sobre democracia, liberdade de expressão e o papel das nossas instituições. E aí, você acha que foi coragem ou provocação? O STF virou centro de um espetáculo político coordenado a partir do Congresso americano. Vamos refletir um pouco sobre essa afirmação. O STF, um órgão que deveria ser isento e técnico, se tornou protagonista, não só no Brasil, mas também num debate internacional. Por que isso acontece? Talvez porque o papel dele extrapolou a interpretação das leis e começou a influenciar diretamente na política, algo que historicamente gera resistência. Não é curioso que até os Estados Unidos estejam de olho no que ocorre por aqui? Isso levanta uma questão importante. Será que estamos assistindo ao enfraquecimento da separação dos poderes no Brasil? E mais preocupante ainda, será que isso pode abrir espaço para uma politização ainda maior das instituições? Quero saber o que vocês pensam sobre isso nos comentários. Mais especificamente, por uma comissão que pode ser comparada à poderosa CCJ daqui da Câmara dos Deputados no Brasil. Ela divulgou lá em Washington um relatório com decisões sigilosas do STF de suspensão ou remoção de perfis em redes sociais. São do ministro Alexandre de Moraes, que há 5 anos preside um interminável inquérito sobre milícias digitais. O alvo desse relatório divulgado em Washington é, na verdade, o presidente americano Joe Biden, acusado por deputados trumpistas por lá de não se importar com censura, no caso, no Brasil. Nesse sentido, o STF foi apanhado no turbilhão eleitoral americano. Agora, olha que interessante. Estamos falando de um órgão judicial brasileiro sendo usado como exemplo em um contexto eleitoral americano. Isso me faz pensar no alcance das narrativas políticas modernas, que não respeitam fronteiras. O que isso nos diz sobre a globalização das ideologias? Será que estamos caminhando para um mundo onde os debates internos de um país impactam diretamente a política externa de outro? Isso pode ser bom ao aumentar a transparência, mas também muito perigoso. Imagine o Brasil sendo usado como peça num tabuleiro que nem sequer controlamos. O que vocês acham? É positivo ou um alerta vermelho? E foi exatamente essa a saída encontrada pelo presidente do STF para comentar o caso, dizendo que a divulgação do relatório é problema interno político de lá dos Estados Unidos. O problema para o STF, porém, é a questão política doméstica aqui em casa, no Brasil, onde a Suprema Corte está no centro de um debate sobre medidas excepcionais que vem adotando para enfrentar ataques à instituição e à democracia, que incluíram, sim, censura ao que foi considerado incitação em redes sociais a práticas antidemocráticas. O Supremo está na linha de frente nesse choque, e seu protagonismo é o ponto principal. Essa ideia do protagonismo do STF no cenário político nacional é algo que nunca vimos com tanta intensidade antes. E isso traz um debate. Será que o STF está agindo dentro de seu papel constitucional ou está assumindo uma postura ativa demais? Pessoalmente, vejo isso como uma consequência da fragilidade dos outros poderes. Quando o legislativo e o executivo não cumprem seu papel, o judiciário acaba sendo forçado a ocupar esse espaço. Mas isso pode ter um custo alto para a democracia. O que vocês acham? Esse protagonismo é uma proteção ou um risco? Pelo legislativo, abordado pelo legislativo na luta entre os dois poderes. São os ataques que vêm de lá de fora contra o STF, são eles parte de uma coordenada ação política de grupos e correntes de direita em vários países? Claro que são. Mas o problema não é esse. O problema é o STF ser um alvo fácil. Ganhou um ar de emergência, até mesmo de razão de Estado. A busca do governo Lula 3 por baixar preços de alimentos. Eles vêm subindo mais do que a inflação, que por sua vez estourou a meta, pelo menos os preços dos alimentos, pelo menos desde a metade do ano passado. Com o agravante de que a inflação de alimentos tem proporcionalmente um impacto muito maior no orçamento das pessoas mais pobres e um efeito devastador na popularidade de governantes. O governo se encontra agora atarantado para entender o que aconteceu e para tentar consertar um pouco dessa desagradável situação, para dizer o mínimo. A subida dos preços dos alimentos tem várias causas envolvidas, entre elas fatores de mercado interno e externo, custo Brasil
e políticas públicas. Leia-se questão fiscal. Todo governo que é contumaz em gastar mais do que arrecada acaba provocando inflação. Essa frase é uma aula de economia em si mesma. Não importa se estamos falando de esquerda, direita ou centro, gastar mais do que se arrecada é uma fórmula certeira para problemas econômicos. Agora, o que chama a atenção aqui é como esse tipo de política afeta principalmente os mais pobres. No final, quem sente o peso da inflação no bolso é o trabalhador comum, enquanto a classe política segue imune. Será que não está na hora de colocarmos mais responsabilidade fiscal no centro do debate público? Isso resolveria muitos dos nossos problemas. Seria tudo ainda pior, hein? Não fosse a Revolução Agrícola Brasileira, representada pelo extraordinário aumento de produtividade do agro. Mas ele sozinho não resolve. Lula quer logo alguma coisa para anunciar que barateou a comida do brasileiro, algo que gere um bom marketing político. Não está fácil. As tais forças de mercado continuam pressionando preços de carnes, café, açúcar, ou seja, o governo não controla os preços das commodities agrícolas, que dependem muito também das taxas de câmbio, e oscilam para cima com a forte demanda, ajudada pelo impulso da política fiscal do Lula 3. Ela foi plantada lá atrás. Parte da colheita é a inflação também de alimentos. Para o Brasil, Donald Trump é um verdadeiro tsunami que atingiu todos os setores relevantes da nossa política e economia. Vamos lá, alguns exemplos, hein? Na política comercial até aqui, exportações brasileiras para os Estados Unidos eram pouco taxadas. Vai continuar assim? Na clássica geopolítica, Trump enxerga a China como grande inimigo e o Brasil preside o grupo dos BRICS, que virou um braço da China. Essa afirmação é pesada, mas faz sentido. Quando falamos dos BRICS, muitas vezes ignoramos que a China é a grande força motriz do grupo. Isso nos coloca numa posição delicada. De um lado, temos fortes laços econômicos com a China, mas do outro, precisamos manter uma boa relação com os Estados Unidos. Como equilibrar essa balança sem perder soberania? Esse é o tipo de debate que deveria estar nas manchetes, mas acaba sendo esquecido. Qual é a opinião de vocês sobre o papel do Brasil nos BRICS? Estamos liderando ou sendo liderados? Como é que fica a nossa relação com Washington? Trump abraçou e foi abraçado pelos donos das Big Techs e abraçou a briga deles para não serem taxados nem regulados. Com o Brasil, especialmente no judiciário, falando em regular redes, como é que fica? Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30, que trata justamente disso. Como é que fica agora a política ambiental brasileira? E não por último, Trump abriu uma campanha a favor de liberdade de expressão. Ligada ou não essa questão aos interesses diretos das Big Techs, é uma expressão da guerra cultural em escala planetária, na qual Trump assume a liderança das correntes políticas que se convencionou chamar de direita. Como é que fica para o governo de esquerda brasileiro, diante de uma oposição que se sente empolgada e inflamada com a vitória de Trump nos Estados Unidos? Dele, se espera até mesmo uma ajuda concreta para pressionar o Supremo no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Aqui está o ponto central de toda a discussão: Trump, Bolsonaro e o STF. Essa triangulação mostra como os movimentos políticos globais estão cada vez mais conectados. O que preocupa é que o Brasil pode acabar sendo palco de uma guerra cultural que não é nossa. Precisamos proteger nossas instituições dessa polarização internacional. O que vocês acham? Será que estamos nos metendo numa batalha que vai nos enfraquecer ainda mais? Ou é inevitável nesse contexto globalizado? De interrogação. Nenhuma dessas perguntas tem, por enquanto, uma resposta clara ou definitiva. Em busca de uma saída para a grave derrota política que sofreu no episódio do PIX, o governo brasileiro produziu uma peça histórica. Por medida provisória assinada hoje, é um instrumento que se deveria usar em casos de relevância e urgência. Por medida provisória, o presidente Lula proíbe impostos sobre o PIX. É o primeiro caso de uma regra isentando algo que já não era tributado. A medida provisória era desnecessária, portanto, a não ser como parte da busca pela popularidade perdida. A derrota sofrida via redes sociais, piorada com a decisão de revogar a fiscalização do PIX, reforçou no Planalto a intenção de seguir adiante com a reforma do imposto sobre a renda. Leia-se, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Através dessa bondade, o governo espera que milhões de pessoas passem a acreditar que o fisco está preocupado em aliviar o bolso delas e não em enfiar a mão mais fundo ainda no bolso. Pelo menos
se espera que uma faixa do eleitorado, que segundo as pesquisas oscila entre Lula e oposição, sinta o mundo assim. Mesmo pisando fundo nos gastos sociais, essa é uma tradicional fonte de votos, Lula 3 luta com taxas de aprovação muito abaixo do nível de conforto para enfrentar eleições disputadas. O que se antecipa agora é mais ênfase ainda nesses gastos, além da isenção do imposto de renda até R$5.000, que demandam, obviamente, um vigoroso crescimento da arrecadação. Ocorre que a reação, colhida no caso, PIX, demonstra ao governo a feroz rejeição a mais impostos. É uma, como se dizia, sinuca de bico, uma situação política das mais delicadas. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara: estamos num momento crítico em que decisões políticas, econômicas e institucionais estão moldando o futuro do Brasil. O embate entre poderes, as pressões internacionais e a insatisfação popular são sinais de que mudanças precisam acontecer. Mas será que estamos caminhando na direção certa? O que fica no ar é a pergunta: até que ponto nossas lideranças estão dispostas a abrir mão de interesses próprios para colocar o país acima de tudo? Essa resposta, meus amigos, talvez esteja mais nas mãos do povo do que nunca antes na história recente.